Bom dia, Edson. Tudo bom? Aguardar mais um minutinho aí, tá?
É, Wellington, só você. Mas vamos começar então, né? Só dá mais um minuto aí.
Vamos lá, Wellington. O som tá bom aí? Tá recebendo som? Aqui, essas funções nitrogenadas, né? Então, lembrando que as mais importantes, mais cobradas são as oxigenadas. Mas, obviamente, o nível de identificação de função, né, vai cair nitrogenado, com certeza. E, deixa eu saber aqui. Vi sua mensagem aqui, mas meio de pandemia, eu estava brincando, né? Feriado a gente nem sabe que existe, né? Mas tranquilo, essa aula depois é gravada, né? Eles assistem depois. Se qualquer coisa vai tirando dúvida aí. Deixa eu fazer a apresentação. Então, das funções, importante é conhecer cada função, né? Nomenclatura, mas a próxima aula, na realidade, é a mais importante, que são as propriedades físicas e químicas, que é realmente como cai, né? Pedi errado. Atual. Pronto. Então, as propriedades depois que vai ser muito importante, mas vamos lá. Então, funções nitrogenadas são poucas, ok? Eu queria pegar ali o edital, mas eu não achei ali, depois eu mostro para vocês, para destacar bem as funções cobradas lá no edital, que é aquilo que tem que saber. Agora, eles detalharam muito bem o edital, né? Então, a primeira função é as aminas, né? Então, as aminas, elas basicamente é isso aqui. Tem a amônia, né? Que é o NH3, ok? E, começando agora, tá, Rafael? Então, a amônia, né? NH3. Tira o hidrogênio e põe carbono. Isso que é a principal da amina. Ok? Então, se num dos hidrogênios tira, coloca um NH3, um grupo carboxílico, né? Puxa, tá difícil. Um substituinte, né? Cadeia carbônica qualquer. Então, você tem uma amina primária. Se eu substituir em 2 hidrogênios, eu tenho uma amina secundária. E se substituir nos 3, o caso é a amina terciária. Essas classificações, elas são importantes lá na frente, quando a gente for trabalhar as propriedades químicas e físicas, ok? Você vai ver que tem diferença, então, entre essas classificações. A gente define. O que acontece quando é uma, quando é outra, né? Então, isso que é importante. A nomenclatura da IUPAC. Então, lembrem que a gente já está trabalhando, também vai ter heteroátomo aqui, ó, né? Então, está aqui o heteroátomo. Então, ó, separa pelo heteroátomo. Então, tem 2 pedaços, ó, de um lado, no caso aqui, né? Podia ser só 1, 2 ou 3 pedaços. E aí eu vou citando ramificações ligadas ao nitrogênio com o nome amina. Então, etil, metil, amina, em ordem alfabética, ok? Olha esse de baixo aqui, ó. Você tem 3 coisas se ligando ao nitrogênio. Então, você coloca em ordem alfabética, fenil, dimetil, amina. Beleza? Então, a amina, a principal característica dela lá é o cheiro do peixe, né? Que é a trimetilamina, né? Aquele cheiro fede pra caramba. Então, aqui o nome, né? Trimetilamina. Beleza? A anilina é outra amina importante, né? O nome usual é anilina, ok? E é aceito pelo IUPAC, tá ok? Então, é isso aí. É que nem o fenol, lembra? O fenol é o aceito pelo IUPAC, o hidroxibenzeno. O ácido acético é aceito pela IUPAC, beleza? E a amina. Como vai? Travou.
que é a fenilamina, né? Que seria o nome oficial, fenilamina, né? A nomenclatura usual, né? Ou outra nomenclatura, aliás, desculpa, usual não. A outra nomenclatura. Quando é uma cadeia grande. Então, a ideia aqui é o lógico, ó, o óbvio. Imagine você ter que dar nome disso aqui como ramificação, como radical, né? Não dá, ok? Então, como é que eu daria o nome desse composto aqui? Então, a outra nomenclatura possível para as aminas. Eu considero o NH2 como o grupo amino e dou o nome, ó. Numero, né? Lembra que na numeração, o menor número, o grupo funcional, sempre. Então, ó, 1, 2, 3. Se fosse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, numeração da direita para a esquerda. Ok? Então, no carbono 5-metil, né? 5-metil, hexan, 3-amina. Ok? Nomenclatura oficial. Das aminas, depois a gente vai ver as propriedades químicas dela, tá? Mas basicamente é isso. Então, as aminas têm um nitrogênio só. E aí o que diferencia, e o que você tem que tomar cuidado, é para não confundir com amidas, tá? Então, amida são compostos que é derivado do ácido carboxílico, ó. Tem o dupla O. Tem o dupla O, tá vendo? E o N. É derivado do ácido carboxílico. Então, de novo, comparando aquela ideia lá do éter e do éster, né? O éter é só o O, né? O éster tem o dupla O e o O, né? Tem 2 oxigênios. Então, lembra lá, éter singular, éster plural, ok? A amina, ela só tem um nitrogênio, ok? E as amidas têm, além do nitrogênio, dupla O, ok? Então, apareceu nitrogênio é função nitrogenada. A nomenclatura dela é semelhante ao do ácido do éster, ok? Então, aqui, por exemplo, né, aí a gente tem algumas aplicações importantes das amidas, por exemplo, as proteínas, ok? É o grupo de amidas, um polímero, né, de amida, um poliamida, como a gente chama. Então, a nomenclatura, simples assim, você pega o nome da cadeia normal, ok? Propan, aí a terminação amida, beleza? Então, esse aqui, por exemplo, ó, não tem o metil? Então, aqui é o nome da cadeia normal, propano, aí aqui é o grupo amida. Sempre vai estar no final dessa cadeia principal, né? Aqui pode ter carbonos também, cuidado. Então, esse aqui não tem o metil aqui, ó. Metilpropanamida. Esse ó é facultativo, tá? Então, só propanamida, tudo junto. Beleza? Quando tem isso aqui, ó. Então, observe que tem ramificação. Isso aqui eu considero uma ramificação radical. E aqui eu também considero ramificações. Só que esse aqui na cadeia principal e isso aqui no nitrogênio. Então, como é que eu diferencio o que está no nitrogênio e o que está na cadeia principal? Então, eu cito explicitamente. O fenil está no nitrogênio, né? Então, aqui é a cadeia principal. Vamos lá. A numeração, né? Tem que começar daqui, ok? Sempre do carbono que tem o grupo funcional. Agora, vamos ao nome. Então, em ordem alfabética, 2-etil, beleza? Etil vem primeiro. Agora o fenil. O fenil está onde? No nitrogênio. Então, eu ponho assim, N-fenil. Simples. Onde ele está no nitrogênio, N-fenil. E aí o 3-metil. Tudo em ordem alfabética. E aí o nome da cadeia. Butanoamida, ou butanamida. Ok? Então, essa é a regra. As duas funções, aminas e amidas, são as mais importantes.
ok? Agora, essas aqui funções menores, né? Então, pode cair, tem que saber, mas são funções menos importantes, beleza? Então, os grupos nitrilos, né, que é o C-tripla-N, o cianeto, ligado ao composto orgânico, beleza? Então, aqui, por exemplo, né? Então, essa é a nomenclatura recomendada pelo IUPAC, né? Com o nome nitrilo no final. Observe que as funções nitrogenadas, eles facilitaram para identificar a função pelo nome, porque tudo quanto é nome termina já com a função. Então, 2 carbonos, etano, nitrilo. Ok? Ou chamo o CN de cianeto, né? Então, aí eu já... Isso aqui é o grupo cianeto. Então, cianeto de e o que estivesse ligando a ele, de metila, no caso aqui. Aqui, por exemplo, não. Cianeto de... Isso aqui, como ramificação, é o vinil, né? Então, de vinila. Nitrocompostos. Esses aqui, como diria, eu daria meu dedinho mindinho esquerdo apostando que cai alguma coisa. Sempre cai, né? Porque os nitrocompostos são os explosivos. Então, simples assim. Todo nitrocomposto é um explosivo, ok? Ou pode ser usado como um explosivo, beleza? Que é a nitroglicerina, né? A nitrocelulose, o TNT, trinitrotolueno, beleza? Então, pelo menos para identificar ou fazer alguma reação. Então, a nomenclatura, nitro e o nome da cadeia, metano. Nitroetano. Ok? Aqui, ó. 1 nitro, 2 metil, propano. Ok? Aqui eu não colocou, né? Mas o TNT, só para identificar, seria isso aqui. É o trinitrotolueno, né? Tem uma parte lá da apostila que eu comento. Opa. Esse que é o TNT. Ok? É o trinitrotolueno. Sim, tem uma página na apostila que eu coloco um texto breve sobre explosivos, né? É sempre bom dar uma lida, ok? Vou deixar disponível também outros textos sobre munição, né? Para vocês. É sempre... Há uma tendência forte da SpaceX começar a fazer questões mais contextualizadas, como a gente diz, né? Envolve os assuntos de interesse dela, né? Armas, munições, explosivos, beleza? E aqui a última função que a gente tem que saber, dentre as listadas lá no edital, que essa aqui era uma função que não estava, né? Que são os aletos orgânicos. Interessante, o que eu percebi no edital, tá pastoso, é porque eles, na verdade, eles mudaram o edital inteiro, na verdade, colocando tudo que não tinha. Então, a ideia, eu acho que é assim, qualquer coisa que eles cobraram agora, ninguém pode entrar com recurso dizendo que não está indo no edital, ok? Então, aleto orgânico, eles tinham cobrado no ano passado, não nomenclatura e reações com aletos orgânicos. E era um assunto que não estava no edital, ao meu ver, tá ok? Então, agora vamos lá. Então, os aletos orgânicos, é só lembrar dos halogênios. Então, são compostos orgânicos que têm flúor, cloro, bromo e iodo, ok? Então, é só lembrar flúor, cloro, bromo e iodo, ok? Ah, e o astato. O astato ninguém mexe. O astato é que nem o acre. Todo mundo sabe que existe, mas nunca viu, ok? Então, tá aqui. Então, como é que seria Todos a... da Oi, 7, né? hã? São todos da família 7. Isso.
Ah, tá. Todos halogênios, família 7, atual família 17, né? Ok. Lembrando, então, que o mais comum neles é os dois do meio até, que é o cloro e o bromo. Existe motivo para isso, depois a gente vai ver lá em propriedades químicas. O flúor, ele reage muito violentamente. Então, para você fazer um haleto de flúor, você tem que tomar muito cuidado. É extremamente explosiva a reação. E o iodo, ao contrário, já reage muito lentamente, né? Então, as reações orgânicas, lembre que, em geral, são lentas. Isso é uma característica importante das reações orgânicas. O mais comum é o bromo e o cloro. Já é automático. Mas vamos lá. Então, nomenclatura semelhante. Ó. Bromo, metano. Bromo, etano. Né? Aqui, por exemplo, com uma cadeia longa, então só numero. Cadeia principal, passa a numeração. A partir da menor numeração para o bromo, né? Então, 1, 2, né? O bromo está no carbono 2 e o metil no carbono 3. A numeração, ó. Então, agora eu coloco. Então, 2 bromo, 3 metil, butano. Ok? A nomenclatura dos haletos orgânicos, ela vai muito para o hidrocarboneto. É como se fosse, acrescentasse no hidrocarboneto o haleto, né? O halogênio. Isso. Ok? E aí dá o nome dele adicionado, simplesmente ao hidrocarboneto. Ou então assim, né? Aí é o nomenclatura usual. Brometo de etila, metila, né? Brometo de etila. Ok? Então, alguns exercícios aqui rapidinho. O nome do composto abaixo, né? Faço aí. Zero. Então, cadeia principal, né? Numeração. À direita, né? Então, ordem alfabética. 2 cloro. 4 metil. E aí o nome da cadeia, pentano. Beleza? Mais um. Cadeia principal. Cuidado que o bromo não entra, né? Bromo é ramificação. Numeração. Então, 1 bromo, 2 metil, propano. Fácil, né? Beleza, deixa eu só passar isso aqui, que o de Grignard não está lá. Isso. E só para a gente finalizar, as funções mistas, tá ok? Então, quando é que apresenta a função mista, né? Quando você tem mais de uma função dentro da cadeia, beleza? De maneira muito simples, você vai ter a função principal e as outras funções secundárias, citando como se fossem ramificações. Como é que você sabe qual é a principal? Então, a ordem é mais ou menos o nível de complexidade do grupo funcional. Então, você pega aqui, ó, o grupo funcional que tem dupla, né? Com O. Então, isso aqui é mais complexo. Ó. Então, dupla com N, tá vendo? É um conjunto mais complexo. Então, eles são prioridades para ser a função principal. Tranquilo? Então, é só isso. A ideia é você comparar duas funções bem distintas. Aí você tem, por exemplo, o aldeído cetônico, que só tem duplo. Já é um nível abaixo. Mas aí as funções que só tem, por exemplo, N, né? OH, não é isso? Então, são mais simples. Então, essas aqui que são as que vêm depois, secundárias, em relação a essas aqui primeiras, ok? Nesta ordem aqui, nessa ideia. Então, em outras palavras, isso aqui é o quê? Função principal. É o ácido carboxílico. E isso aqui é uma função secundária. Então, ela vai ter um nome como se fosse uma ramificação à função principal. E aí, no caso, o NH2 é chamado grupo amino. Então, o grupo principal
É um ácido carboxílico e tem a função amina. Okay. Opa, aqui ele não deu nome, né? Só identificou. E isso aqui é exatamente o que a gente chama de aminoácidos, ok? Então, o que seria o aminoácido aqui? Ó? Cadeia principal. 1, 2, 3. Ácido. 2. Amino. Propanoico. Perceberam? Ácido 2 amino propanoico. Ou posição alfa, né? Aqui. Já está aqui, a ordem de prioridade. Que é aquela ordem que eu passei para vocês. Tá vendo? Então, ácido carboxílico, depois vem amida, depois aldeído, depois cetona, depois amina e depois álcool. Então, tá aqui o que eu falei, né? Antecipei o slide. Ácido 2 amino propanoico. Tranquilo, gente? Essa aula foi mais rápida. A nossa próxima aula de orgânica será de propriedades físicas e químicas das funções, tá? Aí eu vou dar as reações que faltam. Tem várias reações químicas lá que apareceram, ok? E aí vamos finalizar essa parte de reações. Aí depois tem mais assunto. Na química orgânica, vamos ver se a gente adianta a química orgânica. Vou ter que indicar mais exercícios lá para vocês. Mas a parte de química orgânica, ela expandiu muito. Antigamente era bem menor, né? Praticamente dobrou. Então, eles acrescentaram literalmente, então, isomeria. Foi outro assunto que cobraram ano passado e não estava no edital. Polímeros. É uma questão, são 3 questões de química orgânica. Então, uma que eu tenho certeza que vai cair é polímeros, né? Isso é fato. Eles não tinham antes no edital acrescentaram e sempre foi falta para a SpaceX, que é um assunto que vocês vão estudar lá. Falando da química orgânica, porque é importante frisar isso. O que os professores que elaboram a prova da SpaceX, eles trabalham no seu dia a dia? Então, é o assunto que o cadete estuda, que eles dão aula para o cadete, né? Então, polímeros é um assunto que é trabalhado, isso, né? Tratamento de água é trabalhado, eletroquímica. Você vê que todo o curso tem uma questão de eletrodeposição, né? De eletroquímica, ok? Então, são materiais que é trabalhado no Exército, nos laboratórios do Exército, beleza? Então, a gente vai destacar bem esses pontos, que é certezas que caem, né? Acho que a gente consegue fazer uma previsão aí de uns 90% da prova, beleza? É claro que assim, tem questões certas e tem questões que a gente... O assunto, né? Aquele assunto sempre cai, beleza? E aí a gente vai tocando. Aí eu quero adiantar com vocês, durante essa quarentena, essa parte de química orgânica, por quê? Porque ela é exercício, ela é braçal, né? Você tem que fazer exercício, trabalhar, né? Já a parte de cálculo, físico-química, que é metade da prova, estou empurrando um pouquinho para ver se a gente trabalha presencial, porque é metade da prova, né? Tem que trabalhar bem presencialmente, ok? Claro que se der, né, dependendo do que durar, a gente vai revisando também, já para ir da parte de físico-química, beleza? E depois a gente trabalha bastante exercício de revisões, tá? Lá no final, beleza? É melhor. O melhor é você já ter fechado o assunto e ainda ter tempo de revisar. Esse é o ideal, tranquilo? A prova do EADU, do IMEDU, vamos ver. Porque a SpaceX é só no final de setembro, né? Provavelmente não esperamos que adie, assim, questão de expectativa. Mas... A ESA continua dia 30 de agosto? Não, essa adiou. Adiou também? Adiou. Agora eu tenho que ver a data. Tá. Eu vou verificar lá. Mas eu lembro que a data que era foi adiada. Ok? Eu vou publicar esses retificadores de editais lá no grupo. Beleza? Aí, então a gente vai trabalhando. O negócio é aproveitar esse tempo
e dedicar em exercício. Eu sei que a luta contrária é grande, né? Eu mesmo, para a gente fazer uma rotina de trabalho é complicado nesse período, mas é isso aí. Quem persistir mais, né? Então, até tempo em casa, exercício vocês têm bastante, estão fazendo? Separa lá os horários, né? Para exercícios, beleza? E vamos tocar. Então, gente, daqui a pouco, mais tarde, eu já envio as aulas de amanhã, beleza? Vou finalizando por aqui.